Bom, gente, misericordioso, né, Rodrigo? Aleluia. Gente, eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou repetir. Tem gente que diz que eu sou insistente. Os corajosos me dizem que eu sou insistente, né? Os que não são tão corajosos ou não têm muita intimidade, pensam só. Alguns outros falam para os outros que eu sou insistente. Eu sou insistente. Quantas mães a gente tem aqui? Você é insistente? Por quê? Por quê? Por quê? Porque cuida. Por quê? Por quê? Por quê? Pai também, né? Porque você se importa. Porque você ama, você se importa. Né? E porque você se importa, você gasta a sua energia sendo insistente. Às vezes, só às vezes, nem tão só às vezes, essa frase não ficou boa, né? Deus fala assim, para de falar. Aí eu demoro às vezes. Só às vezes também. Porque tem uma hora que é só o Espírito, né? Para fazer a obra. Não tem jeito, não tem voz humana, não tem... Mas eu sei que às vezes quando a gente é insistente, o que a gente é às vezes? Chata. Meus filhos, eu acho que era o Felipe que falava, o Rodrigo não lembro se falava. Rodrigo não falava. Rodrigo queria sair para jogar bola, então qualquer coisa que eu falasse, ele concordava para ir rápido. Depois que cresceu, não, né, meu filho? Ele contava até o que eu não queria saber. Eu falava assim, ser chata. Aí ele falava, você é chata, mas você está chata. Eu falei, mas ser chata é prerrogativa de mãe, para mãe é qualidade. Não é dever. Aí, ser chata, ser insistente, é prerrogativa, é qualidade de pastora. Amém, queridos? Hã? Dupla prerrogativa, não, é uma só, na verdade a gente é servo, né? E ai de mim. Quando você não vem, eu acho que meu marido idem, né? Eu não estou preocupada comigo, porque eu estou legal, eu estou ótima. Estou ótima assim, né? Estou bem com Jesus, estou bem com as pessoas. Não importa se vão ter 100, 200, 300, 1 milhão de pessoas, ou se vão ter 2 pessoas. Eu vou ficar bem com 2 pessoas ou com 1 milhão de pessoas, que graças a Deus, né? Quantos já são assim? Você já alcançou esse lugar, né? Porque Jesus está ali e aquelas pessoas que estão ali também. Então é bom, né? Mas eu fico pensando, o que eu preciso ainda alcançar para que aquilo que eu tenho entendido de Deus alcance o seu coração e você entenda que você precisa. Amém? Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Mas eu estou em outro tópico, né? Que a irmã Fátima estava falando assim, né? Muito obrigada a cada um de vocês, toda a igreja, claro, né? Quem pôde e quem não pôde, mas algumas pessoas talvez pudessem, mas não ouviram a voz, porque estavam distraídas ou por N motivos, mas não ouviram a voz. E Neemias também, mas Josafá entendeu um princípio básico. Eu já estou começando tudo fora de ordem, mas, Senhor, eu creio que o Senhor está me conduzindo pela mão. Ele entendeu um princípio básico. Crer no Senhor, vou crer no Senhor nosso Deus, creremos, né? Cremos no Senhor nosso Deus e estaremos seguros. Mas nós vamos crer nos nossos profetas e nós vamos prosperar. E eu não estou falando profeta ofício. Eu estou falando a voz de direção. Amém? Estou falando uma palavra de conhecimento, estou falando do dom, que alguém vai chegar para você e falar, assim te diz o Senhor, a sua restituição chegou hoje. Amém? Quantos recebem? Eu recebo. Oh, Jesus, gente, eu estou sempre ligada. Ela falou assim, que os celeiros do céu se abrem, eu já estava com a mão levantada. Eu creio. E aí, debaixo desse entendimento, dessa visão, o pastor Ricardo é profeta. E Deus, por causa dele, porque ele começou a falar algumas coisas, eu ouvi a respeito de umas reuniões de oração, e eu falei, eu preciso, eu quero, me leva. E eu pedi para ele algumas vezes, porque ele compartilha algumas coisas, e às vezes ele não vê, e outras, talvez ele tenha visto, mas ele falou,
não vou responder, tipo assim, me deixou no vácuo. E eu pedi de novo, por causa dele. Eu acessei outras pessoas que Deus usa na minha vida eventualmente, mas porque eu ouvi a voz, você entende isso? Talvez como aquela mulher Ciro Fenício, que ela diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Senhor, tudo bem, pode ser cachorrinho, não tem problema, desde que eu esteja comendo, desde que eu esteja me alimentando, desde que eu esteja acessando o Santo Senhor. E sabe o que aconteceu em 2 Crônicas 20? O povo não só ficou seguro, mas isso eu vou voltar a falar, mas a Bíblia diz que o povo, além do Senhor pelejar pelo povo, a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias, diga assim, 3 dias, recolhendo os despojos. Então, eu não quero só estar segura, eu quero prosperar. Amém? Amém? Guardar as devidas proporções. Eu estou falando isso para vocês, é óbvio que você prospera. Está ouvindo a palavra da boca de Deus. Aonde é a palavra da boca de Deus? Aqui, ó. Aqui. Mas existem outros princípios que a gente precisa acordar. A gente precisa enxergar. Abra sua Bíblia comigo lá no Marcos, e eu tenho um grande desafio. Amor, eu preciso do outro óculos aqui, por favor, está dentro da minha bolsa. Eu trouxe 2 óculos por via das dúvidas. Marcos 8, versículo 22 a 26. A gente vai ficar só nesse texto. A cura do cego em Betsaida. Quando meu marido falou que eu ia ministrar, o Espírito Santo me levou para esse texto. Eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, mas são só poucos versículos. O que eu vou fazer com esse texto? Obrigada. O que eu vou fazer com esse texto? E eu tenho entendido que eu não sou o tipo, eu não gosto de me mover assim, eu quero falar sobre isso, então eu vou buscar na Bíblia. A gente pode fazer isso? Pode, beleza. Mas eu não quero trazer o versículo para extrair aquilo que eu quero falar, vocês entendem? Assim, eu quero ler o texto, compreender a interpretação correta e trazer a aplicação que o Senhor quer, né? Porque a interpretação é uma só, é a bíblica, né? Mas a aplicação, são vários motivos. Então, eu falei, eu não sei o que o Senhor está querendo falar com esse texto. Tá bom, já entendi, o cego foi curado, né? Mas, o que o Senhor quer falar? Gente, desculpa, eu não concluí a história do Ricardo. Volto aqui. Segura aí que a gente já vai começar. E aí o Ricardo mandou um recadinho para mim no WhatsApp. Sonhei com a igreja local. Era muita adoração. E ele colocou a letra inteira da música. Aquela, vem nesse lugar, Senhor, e enche a minha vida. É essa, tu que estás assentada. Ele colocou a letra inteira. A letra inteira. E eu falei, aí o que eu fiz? Segurei, não abri a minha boca para falar com ninguém e estou sendo ministrada. Mas aí o que eu fiz? Eu fui atrás, no YouTube, eu falei, gente, cadê? Não tem uma versão, um vídeo ao vivo decente, né? David Keelan, né? O David Keelan, Nívia Soares, tem algum? Não, desculpa, gente, tem alguns aí. O Cirilo canta, mas a David Keelan que é o compositor, né? E aí eu não achei, não procurei também ele. E aí eu estou sendo ministrada, e aí um ambiente de louvor vem, e eu não sei você, mas eu já sabia que Jesus estava aqui. Deus não precisava testificar isso dentro de mim. Eu até pensei, eu falei, acho que eu vou pedir para ministrar essa música antes da palavra, porque eu sei que foi de Deus, vocês entendem? Então, assim, eu falei, vou produzir isso. Eu falei, não, Senhor, eu não vou meter a minha mão, né? O Senhor já não falou que vai fazer, o Senhor vai fazer. E aí Deus, que já tinha feito, faz hoje na sua vida. Vocês entendem, gente? Então, a gente precisa estar atento. Mas não é para te convencer. É porque existem coisas que eu e você precisamos acessar. Existem coisas que a gente precisa ver. Olha lá, vou ler o texto antes que eu fique só falando aqui. Diz assim, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguir de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Até aqui. É o texto que eu vou abrir com vocês para ler, é esse.
E eu estava mais cedo, eu cheguei mais cedo, um pouquinho, e estava o Rodrigo e o Mazinho. A gente começou a conversar, eu comecei já a falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu estava falando assim para eles, eu falei assim, você sabe por que muitas vezes eu fiz determinadas coisas? Porque eu não via, eu não enxergava. E porque não enxergava, eu via determinados conteúdos. Eu não estou falando de conteúdo de pornografia, nada disso não, tá, gente? Mas conteúdos, às vezes, que não edificavam e que eu submetia os meus filhos. Porque eu não via, eu executava determinadas coisas, eu tomava determinadas decisões, eu agia, eu fazia determinadas escolhas, porque eu não estava enxergando. Eu não sei se para você fica claro, mas a gente está num processo contínuo. Esse texto aqui, só contextualizando a gente, né? Esse texto aqui, Jesus está no olho do furacão. É um texto central do livro de Marcos, que Jesus está o tempo todo falando sobre ver, sobre ouvir, sobre entender com o coração. Ele passa por alguns momentos aqui, eu anotei, mas eu não vou na ordem bem cronológica certinha. Mas desde lá do capítulo 6, por exemplo, mas você pode começar até antes, ele foi rejeitado pelos seus em Nazaré. Deixa eu seguir aqui que vai ser mais fácil, gente. Os discípulos já estavam expulsando demônios, já estavam curando enfermos, está ligado? Não estava entendendo nada ainda do propósito e da missão, porque Jesus estava realizando milagres, mas, na verdade, ele estava querendo falar sobre quem ele era, do seu propósito, da sua missão, do seu destino. O milagre era o meio do caminho, era um acesso para que o povo viesse. E também porque Jesus tinha compaixão das multidões. E nesse meio tempo, João Batista é decapitado, seu primo e amigo. A gente está em Marcos 6 ainda, tá? Jesus alimenta uma multidão pela primeira vez. Jesus anda sobre as águas e os discípulos ficam apavorados, depois de uma multiplicação, com aquela multidão de gente, eles estão achando que estão vendo um fantasma. E Jesus fala para eles, vocês ainda não estão entendendo nada. Vocês ainda não estão entendendo o que eu fiz. E aí ele continua aqui, antes um pouco, né? Vamos lá. Versículo 52, ele diz assim, não precisa abrir, do capítulo 6. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Marcos 6 ainda, mais curas ele faz em Genezaré, mais fama, mais trabalho. Marcos 7, Jesus fala um duro discurso com os fariseus. Eu quero que você esteja imaginando você no lugar de Jesus no meio dessa pressão. Depois ele convoca a multidão, em Marcos 7, versículo 14, e ele diz assim, ouvi-me. E no versículo 16 ele fala assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em seguida, ele cura expulsa o demônio, né, da filhinha da mulher Ciro-Fenícia. Aí ele cura com saliva um mudo, surdo gago, né, o surdo mudo. Alimenta de novo, pela segunda vez, a multidão. Os fariseus vêm discutir com ele de novo, querer pedir um sinal, e ele já tinha falado que os fariseus eram hipócritas e tal. E os fariseus, só nos contextualizando aqui, acho que meu tempo começou a contar agora, né? E os fariseus, eles eram pessoas legais, gente. Eram pessoas que eram tementes a Deus, legais, né? Eram tementes a Deus. Você é temente? Quantos tementes a Deus a gente tem aqui? Eram pessoas que queriam cumprir as regras. Eram religiosos. A gente tende a olhar para os fariseus do lado de fora. Of course, né? É óbvio, né? Você não é fariseu, você não é o cego, afinal de contas, né? Mas os fariseus, eles estavam querendo realmente saber se Jesus era ou não o Messias, né? Com expectativas mil. E os discípulos, e logo em seguida dessa discussão com os fariseus, em Marcos 8, de 11 a 13, aí começa Marcos 8, de 14 a 21, eu falei que eu não ia ler nada antes, mas eu vou ler só esses aqui. Ele diz assim, ele começa a falar do fermento dos fariseus e de Herodes, e aí os discípulos começam a achar que ele estava falando dos pães. E aí, um pouquinho antes dessa cura do cego, ele diz assim, Jesus disse, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda. Ou seja, Jesus está no olho do furacão, fazendo tudo ao mesmo tempo, igual você fala, mas
você não conhece a minha vida, a sua posso não conhecer, mas a de Jesus era bem mais atribulada que a minha, de muito mais pressão do que a minha. Às vezes a gente quer abrir uma gavetinha e deixar o resto de lado. Não, querido, Deus te capacita para fazer tudo o tempo todo agora, não necessariamente agora. Entendeu o que eu estou falando? Se a pressão tem vindo, você vai dar conta, fique tranquilo, você vai dar conta. Mas eu preciso enxergar, eu preciso ouvir, eu preciso ir. E aí eu queria dividir em 4 pontos aqui rapidamente, que eu acho que eu já me embananei com o tempo, mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus, você acredita em mim? Mais do que eu, né? Os primeiros versículos, ele fala assim: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, primeiro versículo só. Primeiro, é importante a gente entender que lugar era esse, Betsaida, né? Algumas pessoas falam que era aldeia, mas outras já diziam que já tinha status de cidade. Era um lugar de muita incredulidade. Um lugar que não recebeu Jesus. Aí Jesus fala, acho que é em Mateus 11, não lembro, que ele fala assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Tiro e Sidom tivessem acontecido os milagres que aqui aconteceram, eles teriam se arrependido, mas vocês não. E Jesus dá um duro discurso acerca dessa cidade. Então, era nesse lugar que aquele cego estava, talvez esmolando. Porque a gente vai ver no finalzinho que a casa dele não era ali. Ele estava ali, mas a casa dele não era ali. Mas eu quero ir para o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. A primeira coisa, logo depois que eles levam ele para Betsaida, a primeira coisa que acontece ali é que ele foi levado por pessoas. Diga assim, conduzido por outros. O cego foi conduzido por outros. Preciso reconhecer que eu preciso dos irmãos. Lembra que eu estava falando disso? É necessário aceitar ajuda e também oferecer. E às vezes pedir. Porque Deus, a gente não é Deus, né? Deu para perceber, né? Agora eu imagino, eu não sei se vocês conseguem imaginar, eu fico imaginando isso. O desconforto do cego, que tem todos os outros sentidos super aguçados, de ser arrancado do lugar comum que ele está acostumado, por pessoas que provavelmente eram seus amigos, mas talvez não, porque a fama de Jesus já estava por todo lugar, conduzido para fora daquele lugar por Jesus, né? Mas eu não vou chegar nessa parte. Levado por pessoas, levado por outras pessoas. Então ele foi levado para a cidade onde Jesus estava por outras pessoas. Muito barulho, muita confusão, porque Jesus estava sempre cercado de muitas pessoas. E aí eu espero que eu consiga te conduzir no lugar onde eu fui ontem, que eu vou fazer um paralelo com o texto de 2 Crônicas 20, e não vou ler o texto, que é aquele texto que Josafá é cercado por uma grande multidão, e ele busca o Senhor, tem medo, busca o Senhor, ele se apresenta diante do Senhor junto com o povo, junto com as pessoas, e o Senhor levanta um profeta, e a palavra vem, e Deus dá a direção, fala, amanhã desce, porque eu vou dar vitória, e ele desce, e depois Deus dá a vitória, e depois traz os despojos. Eu só tenho um resumão do texto, é esse, a maioria conhece, mas eu achei interessante, porque eu percebi, em 2 Crônicas 20, versículo 4, 5 e 13, não vou ler, que quando Josafá recebe a notícia que vem uma multidão, os inimigos lá de Israel, contra eles, o que ele faz, ele, junto com o povo, ele chama todo Judá para um jejum. Ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho para o profeta. O rei, isso era comum para os reis de Israel, né? Ele não resolvia as coisas sozinho. Ele chamava o povo, ele congregava o povo, falou, vamos comigo, porque a multidão é grande demais. O desafio é grande demais. Quando ele vai para a casa do Senhor consultar o Senhor, a Bíblia diz que ele estava diante de toda a congregação também. Eu não sei se você é melhor do que Josafá, eu não sou. Josafá era um homem, tinha as aflições dele, que andou pecando um pouco, né?
Mas ele era um homem de Deus, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então, a gente precisa entender que há um acesso ao Senhor, às coisas de Deus, quando nós estamos junto com pessoas, junto com os irmãos, sendo conduzidos e até conduzindo, porque às vezes quem vai conduzir é você. Você vai estar junto, mas eu preciso entender que eu preciso de você. E talvez você falte tanto culto, porque você ainda não entendeu que você pode compartilhar não só a sua história, mas o seu sentimento. Porque às vezes é muito mais fácil para você dizer que você roubou em determinada época da sua vida do que você abrir o seu coração e dizer que você tem inveja. Quantos estão entendendo isso? Esse lugar de proteção, de estar junto, de andar junto, é o primeiro princípio que eu queria falar aqui. Olha só, Neemias 4, versículo 19 a 20, é claro que eu estou passando batido por esses textos, tá? Mas depois você vai meditar, você vai encontrar tudo que eu estou falando. Eu creio, né? 19 e 20, Neemias está reconstruindo o muro. Neemias, primeiro ele vai sozinho, depois ele traz todo mundo, tem os príncipes, as autoridades, o povo, os inimigos, arará. Capítulo 4, ele está construindo o muro e vem aquele monte de ameaça. No finalzinho, que é versículo 19 e 20, ele diz assim, ó, ele entende, eu não vou ler também. O povo está muito, você está trabalhando, o povo está muito distante. E na minha cabeça, toda vez que eu lia isso, eu falava assim, gente, não pode ficar distante. Mas o povo estava distante, por quê? Porque o povo estava trabalhando, o muro era grande, era extenso. Então, às vezes, a gente vai estar distante uns dos outros, vamos ou não vamos? O nosso dia a dia nos mantém distante, mas ele diz assim, mas se você ouvir o toque da trombeta, você vem, congrega. O que pode ser o sinal da trombeta? Pode ser uma palavra liberada através de uma pessoa que ama você, através do seu pai, da sua mãe, através do seu líder, através do seu pastor, através do seu marido, amém? Gente, falei mãe, vou falar de novo, através da sua mãe. Mas pode ser um sinal, você começa a perceber dentro de você uma indiferença, uma insensibilidade, uma rebelião, querido. Você começa a perceber que você está se comportando de forma que você não se comportava. Você começa a perceber que aquilo que você não relevava de maneira nenhuma para a sua vida, você passa a relevar. Porque quando a gente está andando com o Senhor, quando a gente está em santidade, quando a gente está próximo dEle, a gente quer ficar mais próximo dEle. Então, a gente quer ser santo, como Ele é santo. E por causa disso, a gente é até mais misericordioso com o outro. Não condescendente, mas misericordioso. Não é? É ou não é? Então, queridos, aquele cego, ele foi levado a Betsaida. Eu tenho certeza que ele não esperneou. Eu não sei se ele questionou. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu estava falando mais cedo, né? Quando eu tive uma grande necessidade, então eu vou. Deus fala comigo. Tem gente que fala assim, não, mas Deus me acha. Não é uma pessoa não, tá, gente? Não é recado não. Mais de uma pessoa fala isso comigo e muito mais de uma pessoa pensa sobre isso. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, Ele vai me achar onde eu estiver. É assim que a gente pensa? Ele vai. Mas quando a gente, às vezes, já está nessa estrutura, Ele está chamando e a gente não vem. Porque, às vezes, Ele quer falar assim, Naamã, eu quero que você vá lá no Rio Jordão, aquele rio sujo, mergulha 7 vezes para você ser curado. Você não vai nem ver o profeta. Você mergulharia? Eu quero acreditar que eu sim. Eu quero acreditar que eu sim. Será que eu enxergo o que eu não vejo? Ou eu acho que eu estou vendo tudo? Por que ele fala isso? Porque os discípulos estavam expulsando o demônio, curando enfermos, queridos. Você vai ver mais adiante que Jesus pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? Aí, logo em seguida desse texto, aí ele fala assim, uns dizem isso, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso? É. Pedro, tu és o Cristo, tu és o Cristo.
advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, porque ele estava trabalhando com os discípulos. Quantos discípulos de Jesus a gente tem aqui? E logo em seguida, Pedro deu uma batata. Tipo assim, ele fala uma bobagem. Uma bobagem. Então, os discípulos enxergavam em parte, tantas vezes nós enxergamos em parte, mas eu preciso entender, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, ontem a gente estava aqui, eu estou falando de uma reunião, mas não estou falando necessariamente de igreja, tá? De estrutura. Mas eu entendo que a estrutura que você congrega demonstra a sua necessidade ou não necessidade. Então, se você não estava aqui ontem, um casal ou um noivo, se você não tinha um motivo, né, de trabalho ou outro motivo desse tipo, eu acho que você acha que você não precisa tanto. É o que eu penso. Pode ser que eu esteja enganada. Estou falando bobagem, pastor? Mas eu não fico chateada com você, de verdade. Não fico. Mas eu preciso te falar a verdade. Porque eu preciso comparecer, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. E eu preciso falar para você que você precisa do corpo, você precisa das pessoas, você precisa dos irmãos, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu preciso falar para você que se você ouve uma voz, desde que seja saudável, tá, gente? Estou falando para a igreja local, né? Hoje nem tem gente convidada aqui, né? É a palavra para casa mesmo, né? Gente, e se tem algum sinal, mas é assim, mas é assado, mas é a igreja que você escolheu para estar. Então, se você está aqui, você tem que estar na casa. Por quê? Porque eu preciso, a gente já precisou, meu marido acho que ainda precisa, talvez ele fica triste, né, amor? Eu passo rápido, porque eu tenho tanta coisa, tantos desafios pessoais, que não está dando tempo de ficar tão triste assim. Eu não fico triste por mim. Hã? Eu não choro por mim. Jesus era, né, num nível hard. E Jesus falou para Jerusalém, não chorem por vocês, né? Pelos seus filhos. E eu já estou me demorando um pouco. Então, hoje é uma palavra de exortação. Mas de cura também. Então, como é que eu aplico? Como que eu me comporto diante das minhas dificuldades? Eu procuro e aceito ajuda? Eu preciso aplicar o meu entendimento em andar com os irmãos, aceitando e oferecendo ajuda. Quando Neemias fala assim, né? Quando você ouvir o toque da trombeta, congrega, junta, né? Tem várias versões, e ele fala assim, e o Senhor pelejará por nós. Quando Josafá comparece diante do Senhor, ele fala assim, quando ele fala assim, eu estou fraco, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, nós não temos força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então, não tenho dúvida, não há dúvida. Existe algo que não há dúvida, quem faz é Deus. Quem faz é o Senhor. Quem supre, responde à nossa expectativa é o Senhor. É que às vezes a gente espera no outro, olha para o outro e... Vocês entendem? Não, eu tenho que estar com o outro, esperando junto com o outro o Pai. Pela ação dele. É isso. Porque a guerra não é minha. A guerra não é sua. A sua guerra na sua casa não é sua, é nossa. É claro que o gigante é seu, mas a guerra é nossa. Amém, gente? A guerra é nossa. Por isso que quando tem uma reunião de oração pública, é pública. Não é privado, né? É nossa. É para te ajudar. Porque a Tânia não precisa de você para orar junto, né, Tânia? A Tânia ora, tem muito assunto. Se deixar, ela fica 1 hora orando, fácil no Zoom, né? Tânia e Alessandra, terça-feira. Você é a Alessandra, né? Estão as duas lá. Então, mas eu tenho vergonha de entrar. Você não precisa ficar tranquilo, você não vai ter nem tempo de orar, porque ela vai orar tudo. Mas você precisa da Tânia. Ela precisa de você? Precisa. Mas ela é... Você está entendendo? Eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu preciso dela. Amém?
Amém, gente? Eu estou só no primeiro ponto. Segundo ponto, é o próximo versículo. Jesus, tomando o cego pela mão, eu adoro isso, gente, amo isso. Levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou. Não, só a primeira parte desse versículo. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Segundo princípio, diga assim, conduzido por Jesus. Eu não sei se você já tentou oferecer ajuda para um cego para atravessar a rua. Quantos já? Quantos perceberam que a pessoa, ou às vezes para andar na calçada, normalmente eles não querem que você, eles querem te mostrar como é ajuda, porque a gente atrapalha, né? Eles seguram em você, não é assim? Isso, Nicole, eu preciso tanto de você, Nicole. Ela já sabe disso, mas ela às vezes não acredita. Então o cego, ele fala ele fala, não, deixa, você chega, né, gentilmente, né, não atropelando o cego, igual eu e Mariana teriam. Tipo assim, a gente chega e fala, você precisa de ajuda e tal, ele tem audição boa, né, gente? E às vezes a gente olha uma pessoa com uma deficiente visual, por exemplo, e acha que a pessoa, os outros sentidos são super aguçados. E aí ele pega no seu braço e ele te conduz. Você está enxergando, mas quem está conduzindo é ele. É ou não é? Mas nesse caso, não. É porque Jesus sabe conduzir cego. Diga assim, Jesus sabe conduzir cego. Eu não sei não, mas ele sabe. Ele sabe. Agora, eu não sei o que aquele cego tinha ouvido a respeito de Jesus. Mas você está no lugar comum, eu estava antecipando isso, você está no lugar que você conhece, as pessoas que você conhece ou não te levaram até Jesus. Aí chega o Jesus, te pega pela mão e fala assim, não sei se Jesus falou alguma coisa, não diz, levou ele para fora da cidade, da aldeia. Talvez porque aquele lugar fosse um lugar de incredulidade, talvez porque estava muito cheio, talvez porque ele não queria que ninguém mais visse os milagres. Fala, amor. Ele estava escondendo os milagres ainda, ele falava para as pessoas, não conta para ninguém. Então, algumas coisas ele fazia, porque ele tinha compaixão, mas ele fazia, entre aspas, escondido, não era para revelar. Ele estava ali fazendo o trabalho, cumprindo a missão, até chegar na hora certa. Mas ele tira ele de Betsaida. A nossa aplicação pessoal, a gente pode trazer para nós e entender isso, né? Eu preciso ser conduzido pela mão, para fora. Jesus o toma pela mão e o trata de forma pessoal, de um jeito específico. E sabe mais de uma coisa? Mais na frente a gente já leu, né? Ele aplica saliva 2 vezes, foi o único milagre que foi em etapas. Outros milagres houve com saliva, mas em etapas foi só esse. Porque Jesus faz com cada um do seu jeito. E talvez tivesse apontando, tivesse apontando também para a revelação que os discípulos estavam tendo de Jesus. Estava sendo uma revelação processual, assim também na nossa vida, né? A gente vai de fé em fé e de glória em glória. Olha que interessante, Josafá, 2 Crônicas 20:12, ele fala assim, não há em nós força para resistirmos a essa multidão, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos, diga assim, olhos estão postos em ti. A minha visão, a minha expectativa está nele. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. Eu estava esses dias, eu acho que minha mãe está ouvindo, uma paciência. Eu estava esses dias, eu andei tendo uma experiência interessante, gente. Peguei 2 vezes Ubermoto. Quem já usou de Ubermoto? Não estou indicando não, tá? Nem considerando. Eu peguei 2 vezes. A Mariana que falou, aí eu peguei. Tá vendo, Mariana? Você me influenciou. Barato, rápido e bom. Aí só que assim, né, tadinho do menino. O outro eu ainda vi falando no ouvido dele, né? Aí eu falei, não, porque eu não sei onde segurar. Porque assim, né, o meu marido, né, quando eu era novinha, eu já fui novinha, já fui garota de Zona Sul, já andei muito em garupa, desculpa, meu filho, já andei muito em garupa de moto. Então, eu andei na scooter do meu marido muito tempo, então você segura, né? Mas aí você está com a pessoa, né? Não, pode segurar aqui, pode segurar. Né? O problema do Ubermoto, para mim, é onde eu seguro, né? Tipo, então,
O capacete é sujo, gente, cheirosinho o capacete, gente. Se a gente está vivo em Copacabana na areia, não vai ser um capacete de Uber que mete marcha. Aí o menino foi falando assim, né? Quem está me chamando de senhora, eu acho. Né? Eu acho massa. Aí ele falou, não, mas a senhora, sabe andar de moto. Eu falei, meu filho, eu já andei muito em garupa de moto. Eu já fui flor do campo, tô brincando, não falei isso pra ele, não. Mas ele falou, não, mas o segredo, mas você tá andando, você tá super, nem parecia que eu tava na garupa dele, né? O segredo é você ir na condução. Quando eu era novinha, a gente brincava, minha mãe também não sabe disso, hoje em dia talvez ela descobrir, com os meus amigos, a gente brincava de fazer a curva do Oli na Lagoa, né? Aquela curva que é ali perto da Henrique Dodort, né? Do O, eu acho. E cabelos compridos, arrastar o cabelo no chão, porque a moto... Eu já fui dessas, gente. Por isso que não dá para ser mais ou menos com Jesus. Dá para ser mais... O Rodrigo é dos meus, né? Literalmente. Então, você tem que ir na condução. Mãe, perdão. Você tem que ir na condução. Minha mãe vai falar, pelo amor de Deus, você não vai andar de Uber moto. É só não contar. Olha o primeiro princípio. Jesus, meu tempo já foi. Olha o primeiro princípio. Você andar junto, tem que contar, gente. Você está vendo? Estou contando para geral aqui. Mas eu estou sendo conduzida por Jesus. Às vezes ele está conduzindo para um lado. Se você está na garupa da moto, quem nunca andou de moto aqui? Vai na garupa, vai. Vanessa, você vai ter a sua experiência de Uber moto. Bem mais barato. Se você for para o outro lado, olha só, se você for para o outro lado, você derruba os dois, né? Você sabe disso. Se você vai para uma curva, não sei se derruba, né, gente? Os experientes aqui, tem gente que anda de moto, mas você vai desestabilizar. Jesus não vai ficar desestabilizado se você for para o outro lado, ok? Beleza? Estamos combinados assim? Mas se você for para se Jesus vai para um lado e você para o outro, querido, você vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Mas nós já temos entendido que nós não enxergamos. Porque você só pode ser conduzido para Jesus se você precisa. Eu só vou pedir ajuda dos outros se eu preciso, se eu sou cego. Mas se eu acho que eu estou vendo, que eu estou entendendo, que eu estou ouvindo tudo, que eu já sei. Gente, eu já conheço esse texto. Por isso que quando o Espírito Santo soprou esse texto, eu falei, Senhor, tá bom, estou entendendo, né? Sei, mas o que o Senhor quer comunicar? Então, eu preciso ser conduzida por Jesus. Para a nova realidade. Eu já falei que esse homem está situado no centro do Evangelho de Marcos, né? Que Jesus estava falando sobre cegueira e está bem ali no centro. E eu fico imaginando, esse homem não imaginou, e não deve ter imaginado nunca, e nem a família dele, o papel, talvez a família, não sei, o papel que ele teve, porque Jesus pegou ele como representatividade, fez uma ação na vida dele por causa de um propósito para o mundo inteiro, por sua causa, por minha causa. Então, tantas vezes a gente não entende o que a gente está passando, mas se eu deixo Jesus me conduzir pela mão, Ele vai cumprindo a cura na minha vida, a transformação, a restauração, a ressurreição, a restituição. Ele é fiel à aliança. A Bíblia diz que Deus é fiel à aliança e Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem. Gente, Deus é fiel à aliança. Então, Deus tem um propósito. Quando eu sou conduzida, Ele cumpre o propósito. O propósito. Mas o primeiro propósito é andar com Ele. É ser tomado pela mão. Gente, se Jesus estivesse aqui agora... E Jesus está, né? Fisicamente. Aí Ele não está, né? Se Ele te pegasse pela mão, você tendo o entendimento e o conhecimento que você tem hoje, você ia querer soltar a mão de Jesus? Mas será que com o conhecimento que eles tinham lá atrás, conhecendo em parte, vendo em parte, que é o conhecimento também que a gente tem hoje, de outra forma, a gente não tem o Jesus físico, né?
Será que a gente teria soltado? Será que a gente ia falar, não, está muito cheio. Ah, não. Não, já está bom. Não, eu já te conheci, Jesus, está bom. Não quero, não preciso, né? Não preciso. Mas ele se deixou conduzir. É a vida que eu escolhi ou a vida que Jesus propõe que eu viva? O propósito vai além do cego. O propósito vai além de mim. Aplicação para a nossa vida. Jesus está segurando a minha mão e me conduzindo? Ou estou acomodada no lugar da limitação? Eu estou inclinada à sua voz, à sua condução, ou eu fico puxando para o outro lado? Desestabilizando. Terceiro aspecto. Você já viu que a cura foi processual. Mas sabe uma coisa que não aparece aqui? O cego não questiona o processo. Não questiona. Eu não sei se ele pensou, mas ele não questiona. Ele só abre a boca para responder Jesus. E com sinceridade, com verdade, ele fala assim, olha, eu estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores andando. Jesus, então, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque assim, ele não pensou isso tudo, né? A gente é que pensa com todo o conhecimento que a gente já tem da Bíblia, né? Com toda a experiência que a gente tem, a gente que pensa, Jesus fez pela metade. Mas olha, Jesus não para até finalizar a obra. A gente é que para, às vezes. A gente é que pode ou não desistir. Mas nós não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem. Eu não sei você, mas eu não tenho para onde ir. Eu não desisto porque eu não posso. Eu não sei. Eu não consigo. Não é porque eu não queira. Talvez eu já tenha até tentado. Porque a minha vida está baseada na fé. Quantos têm a vida baseada na fé? A Rafaela falou aqui nas mulheres, né, as nossas crenças. A nossa vida é baseada nas nossas crenças. Obviamente, eu não estou falando do jeito que ela falou, né, que ela é psicóloga, ela falou um monte de coisa, mas assim, é a partir do que eu creio. Jesus vai até o fim. Ele não desiste. Não necessariamente ele faz da maneira que a gente quer. Mas ele faz o que é necessário. Então, o terceiro ponto é conduzido no processo. Em 2 Crônicas 20, 17 também, Josafá recebe uma resposta que eu nunca tinha percebido. Deus usa as pessoas, o profeta lá, e ele fala assim, olha, vocês não vão precisar lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, 17, né? E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime, porque eles estavam apavorados, né, antes da palavra. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O que te chama a atenção nesse texto? Conduzido no processo. Diga assim, amanhã. Mas como assim? Não pode ser agora? Por que é para descer amanhã? Por que é amanhã e não hoje? Dá tempo, eu vou tomar um banho rapidinho, eu como e dá tempo. Aí só faz o milagre, pronto. Eu não preciso dormir com isso. Josafá e o povo inteiro dormiram ou não, né? Mas assim, passaram a noite com uma palavra, 3 versículos. E a gente recebe versículo tem a Bíblia inteira, ouve tanta coisa, ainda fica sem crer, gente, pelo amor de Deus. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralala. 3 versículos, eu não estou falando bobagem, são 3 versículos, eu acho. Mas Deus fala assim, amanhã é o processo. É amanhã. É amanhã. Pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser... Depende, no de repente, mas o de repente não é de repente, né? De repente teve um processo. É muito claro que o cego estava entregue ao processo, mas porque ele não tinha opção, né? Ele se sujeitou ao processo, fala de humildade também. Confiança. E eu acho que fala de necessidade. Eu acho que fala de necessidade e de confiança. Eu não lembro se isso é verdade. O Júnior, acho que já falou isso, não sei, ou o Saulo, que era um sinal de desprezo as pessoas cuspirem no chão quando passavam por deficientes. Isso
Eu falei, bom, não achei, não pesquisei, eu acho direito. E aí Jesus pega o mesmo motivo de desprezo, que é a saliva, passa no olho do cego. Também existia um entendimento que a saliva tinha propriedades curativas, né? Mas, e no lugar da vergonha, no lugar da afronta, no lugar do desprezo, porque os deficientes, naquela época, eram muito desprezados, né? Era um sinal de maldição. Então, determinadas doenças, a pessoa ficava até afastada do convívio. Então, bem possivelmente, ele estivesse na cidade esmolando, não sei. Ele estava lá. Jesus cospe. Hã? Cospe não, oi? Ele aplica saliva. Eu não sei se ele cuspiu ou não, mas ele aplicou a saliva. Toca no olho do cego. Oi? Isso, amor, tá vendo? Jesus conduz, Jesus toca e Jesus impõe as mãos. Tá bom para você? Tá ficando ótimo, Jesus. O cego não deixou a rejeição e o orgulho lhe segurarem. Era comum pessoas passarem por cegos, né, cuspirem em sinal de desprezo. Eu acho, né? Segundo os universitários era comum. Eles estão dizendo, então era. Jesus cura o cego fisicamente e emocionalmente. No lugar da vergonha, do desprezo, a cura, a honra. E sabe mais o que acontece? Ele devolve ele à sua casa. Eu anotei aqui. O fermento, eu acho que isso está na Bíblia Plenitude, se eu não me engano. O fermento pode ser tão eficaz que a cura precisará ser processual. Tem fermento na sua vida que precisa de cura processual? Há situações crônicas em nossas vidas, mas Jesus não para até completar a obra. Quais são os fermentos na minha vida? O que estraga todo o processo? Quais são os abortos do processo que são realizados? Mas eu não enxerguei ainda. Ótimo. Então, Senhor, o que tem sido um aborto da minha fé? O que eu tenho... Em qual parte eu estou contaminando o processo? Aplicação. Eu estou entregue aos processos de Jesus ou eu abandono a trilha de cura porque eu desisto dos processos? Eu quero do meu jeito? Eu quero no meu tempo? Ou eu estou sujeita ao tempo do Senhor, ao modo dele? Mas para a gente estar nesse lugar, a gente precisa estar nos outros dois. A gente não dá conta sozinho e a gente precisa estar perto de Jesus, porque senão a gente não vai estar entendendo nada. Porque quem cura a cegueira é Jesus. Quem cura a cegueira é Jesus. Quem faz o processo é o Senhor. E o último ponto. Ele foi conduzidos à novidade de vida. Jesus tira o cego do lugar da incredulidade, talvez, ou do lugar da multidão. De Betsaida. Tira dos costumes, dos ciclos de doença, dos comportamentos e dá uma palavra para ele. Não volte para lá. Muitas vezes o lugar difícil para a gente, de dor, é o nosso lugar de conforto. Né, Rafaela? Você está acostumado. Você está acostumado a ser desprezado, você está acostumado a ser abusado emocionalmente, você está acostumado com aquela dor, com aquela doença, você está acostumado. É desagradável, mas você acostuma, a gente se adequa, né? Se adapta. Você está acostumado com aquela vida mais ou menos, aquela vida de oração, desistiu. Gente, eu vou te dizer uma coisa, eu tropeço, mas eu breco, mas não canque, eu breco, mas não paro. Eu freio, mas não. Eu não sei o ditado, eu sei o seguinte, eu não... Capoto, mas não breco. Não capoto não, em nome de Jesus. Mas eu não breco não, só se Deus me brecar. Que aí ele fala, agora é tempo dos shabatos, descansa, acessa. Mas o descanso a gente só acessa quando a gente está nele e permanece nele. Porque assim, eu só funciono mergulhando ou voando, mergulhando ou subindo, porque aqui eu não sirvo para nada. Aqui, ó, confusão, olha, eu não sirvo nem quando você for chegar perto de mim, você fala assim, Senhor, no nome de Jesus, que a pastora Cíntia não me deu um conselho dela, eu quero conselho teu. Gente, porque eu
Fala assim, ó, se chegar para mim, não, porque meu fulano está me abusando. Eu falei, olha, aperta logo o pescoço desse homem. A Cíntia é natural, gente. Vai me deixar. A Cíntia é natural? Comigo não, não é assim? Quem é assim? Mas a gente foi chamado para andar conforme o Espírito. Tá vendo, Betânia? Tinha uma ceguinha que a gente conhecia, uma profeta do Senhor. Ela não enxergava nada aqui, né? Mas ela enxergava tudo lá. Ela abria a boca. E às vezes a gente enxerga tanto aqui, que a gente não consegue enxergar lá. Mas para enxergar eu preciso me deixar ser conduzida, eu preciso estar perto de Jesus. Quando Josafá, de novo, 2 Crônicas 20:20. E todo o povo ouviu a palavra do Senhor através do profeta. O Josafá e todo o povo ouviram a palavra do Senhor através do profeta, que não teriam que pelejar, mas para descerem, ele dá uma palavra. Pela manhã, se levantaram e saíram do deserto. Josafá se levantou e se pôs diante deles e falou: crede no Senhor seu Deus, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Beleza. Aí olha que interessante. Josafá recebeu essa palavra, e eu não sei se eu já falei isso, talvez eu esteja me repetindo, mas acho que não. Os levitas, todos receberam essa palavra, os levitas se levantaram para adorar o Senhor. No dia seguinte, Josafá levantou todo mundo cedo, colocou os cantores na frente, preparou o povo, colocou os cantores na frente e desceu. O que Deus tinha dito? Ele falou assim, você não vai precisar pelejar, é para descer e encontrar. O que ele fez? Ele falou, eu entendi a palavra e eu vou me preparar. Então, ele creu, e porque ele creu, ele acessou um novo comportamento. Ele colocou o povo adorando e marchando e celebrando e descendo. E aí, a partir daí, você pode ler com calma, eles tiveram, além da vitória, os despojos. Então, novamente, aparece o elemento humano, os profetas, e são duas etapas, crer no Senhor e crer nos profetas. E profeta, gente, pode ser um relacionamento também, né? Não estou falando, de novo, de ofício profético, ok? Porque você precisa ouvir o Senhor. Então, vou resumir aqui, que eu já passei do meu tempo, que eu nem sei quanto tempo eu usei. Estou disposto a uma nova postura, a mudanças de ambiente, de métodos e rotas, assim como Jesus falou para aquele cego, vai para a tua casa e não entra na aldeia. Vá para a tua casa e não entra na aldeia. O Senhor nos chama para uma novidade de vida. É novidade de vida. Mas eu preciso receber a palavra, eu preciso dizer, é para mim, é comigo. Então, a partir daquela palavra que o Senhor já me deu, amém? Eu vou agir. Porque ou a gente fica assim, Deus sabe, Deus é soberano, Deus faz. Não, querido, Deus faz com você. Deus já sabe, claro que faz, Deus já falou. O milagre é com Ele, mas você precisa, eu e você precisamos agir e acessar a novidade da vida de Deus. Então, concluindo, o Senhor nos chama para contarmos com pessoas e sermos também as mãos estendidas. O Senhor nos chama para aceitarmos sua mão estendida e sua condução. O Senhor nos chama para vivenciarmos o processo no tempo, na forma dele, com a certeza de que Ele não para até haver terminado a obra. E o Senhor nos chama para uma nova realidade a partir da palavra liberada. Crer para estar seguro e prosperar. Você crê? Eu creio. Mas eu sou cega. Eu preciso ver. Quantos necessitados de visão, de condução nós temos aqui? Eu preciso desesperadamente ouvir, ser conduzida. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Aplica da tua natureza em nós. Senhor, faz um milagre do jeito que o Senhor quer.
Abre os nossos ouvidos, Senhor, efatá. Ah, Senhor, por favor, por favor, por favor, por favor, Senhor, nós queremos mudar de realidade. Nós queremos mudar de status, queremos mudar, Senhor, de lugar. Senhor, não queremos, Senhor, queremos te confessar que até pequenas coisas, Senhor, não sabemos fazer, não ficamos limitados sem a sua condução, sem o seu toque, sem a ajuda de outras pessoas. Meu Deus, queremos te confessar, Senhor, que tantas vezes nos rebelamos no processo. Por quê, Senhor? Porque deixamos de enxergar. Deixamos de ser conduzidos por Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Toma a vida dos meus irmãos, Pai. Toma, Senhor, essa igreja nas Tuas mãos. Toma as nossas casas, Senhor, os nossos queridos. Senhor, nós sabemos, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós sabemos, Senhor, que a guerra é Tua. Nós sabemos, Senhor, assim como Josafá, como Neemias sabiam, que a vitória vem do Senhor, que a peleja é Tua, que o propósito é Teu. Nós sabemos, Senhor. Conhecemos a nossa humanidade, Senhor. Conhecemos a nossa necessidade. Conhecemos, Senhor, meu Deus, os nossos limites. O Senhor sabe que não conseguimos tantas vezes dar um pequeno passo na direção certa. Senhor, nós derrubamos até a moto, Senhor, se estivermos em cima dela. Se o Senhor não tiver, Senhor, meu Deus, nós queremos, Senhor, encontrar, nos apegar a Ti, agarrar no Senhor, quando o Senhor estiver nos conduzindo, Pai. Agarrar no Senhor e confiarmos em Ti. Confiarmos em Ti. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento. Eu oro, Senhor, assim como Paulo orou, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a esperança do nosso chamamento, a nossa vocação. Abre os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as riquezas da nossa gloriosa herança junto com os santos, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para acessarmos, Senhor, o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, o poder que colocou Jesus assentado com Cristo nas regiões celestes, o poder que nos põe assentados com Cristo nas regiões celestes. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente ande apegado a Ti, grudado em Ti. Senhor, os dias são maus, mas o Senhor continua o mesmo, mas nós queremos acessar a plenitude de vida, Senhor. Não queremos só ver homens como árvores andando, não queremos enxergar em parte, não queremos, Senhor, só declarar que Tu és o Cristo, mas nós queremos acessar, Senhor, a obra completa. Nós queremos acessar a missão, compreender o destino, entrar, Senhor, no lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós, Senhor, não fomos chamados para vivermos debaixo de opressão maligna, debaixo, Senhor, da vara do opressor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é, Senhor, como o salmista diz no Salmo 43:6, o Senhor é aqueles que faz cessar as guerras. O Senhor é poderoso para fazer cessar as guerras, e nós olhamos para Ti, Senhor, crendo que hoje, Senhor, pode sair a palavra dos Teus lábios dizendo: a guerra acabou para você, essa batalha já está vencida. Eu te entrego hoje a chave, a cura chega hoje, a salvação chega hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, gera desconforto, Senhor, em nós. Gera desconforto em nós, Senhor, que é nosso desejo, Senhor, que a nossa aspiração seja estar contigo, Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nos tira do lugar comum, nos tira do ciclo, Senhor, movimenta
das águas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus por essa igreja, meu Deus. Senhor, fala conosco, Senhor, em sonhos. Fala conosco quando nós levantarmos. Fala conosco quando estivermos caminhando. Fala conosco, Senhor, quando estivermos comendo. Meu Deus, fala com aqueles ainda que não entenderam, não te acessaram. Meu Deus, fala conosco, fala conosco, fala conosco, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, haja luz, 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 acende, acende a luz, acende a luz, as candeias acesas, as candeias acesas, as candeias acesas, em nome de Jesus, declaramos. Em nome de Jesus. Me constranger com teu amor. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, compaixão de mim. Toca nos meus olhos, declare, pois eu quero te ver. Pois eu quero te ver, te ver. Quantos podem ficar de pé nesta manhã e declarar: eu quero te ver, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, faz escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Abre os nossos olhos, toca-nos, toca, Senhor, que possamos te ver nessa manhã. Faz as escamas. Oh, nós queremos te ver. Declare, filho de Davi, filho de Davi. Oh, tem compaixão de nós. Oh, abre o nosso entendimento. Toca. Pois eu quero te ver, declare. Pois eu quero
Chorialalabassaias. Senhor, queremos como igreja ser conduzidos por Ti. Precisamos, Senhor, mesmo sem enxergar, é perceber que a Tua presença está conosco, Senhor. O Senhor pode nos conduzir para fora, como o Senhor conduziu aquele povo para o deserto de Tecoa, lugar da cerca. O Senhor pode fazer qualquer coisa do jeito que o Senhor quiser fazer. Nós queremos, Senhor, ser maleáveis. Queremos ser levados, Senhor. Não queremos ser rígidos. Queremos ser conduzidos por Ti, Pai. Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse completar aqui, irmão, tem a ideia clara de dizer de acordo com, justamente como, exatamente como, na proporção que, na medida que, desde que, visto que, segundo o fato que, quando, depois que, depois de tudo isso, se segue a gente sendo conduzido por Jesus, numa justa medida, numa proporção exata. Mas por que Paulo está compartilhando isso com aqueles irmãos de Filipe? Aqui entra, dentro de tudo que a Cíntia falou, a nossa aplicação. Paulo, ele vai começar esse capítulo no verso 1 dizendo: dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aí ele vai falar o verso 6: estou plenamente certo, eu estou convicto que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Você é um cooperador do Evangelho. Diga: eu sou um cooperador do Evangelho. E a boa obra que Ele começou em mim, Ele vai completar. Tem duas formas disso se completar: ou quando Jesus voltar, ou quando Ele fizer tudo o que precisa fazer dentro do propósito dEle, e Ele falar: encerrou o seu tempo. Aí você vai dizer que nem Paulo: completei. Como diz o versículo: completei a carreira, combati o bom combate e guardei. Ele sabia que ia morrer. O maior problema para nós é que a gente não tem motivo para o que morrer. Porque quem não tem motivo para o que vai morrer, não tem motivo para viver. Se nós encontrarmos um motivo para morrer e que seja propósito, a gente vai fazer isso, ainda que com dor e sofrimento, mas vai ser pleno e completo. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Nós somos esses, Senhor, nós somos esses cegos, confessamos para Ti. Somos um povo que precisamos continuar sendo conduzidos por Ti. O Senhor nos leva para fora, Senhor, nos devolve para casa, mas Senhor, faz, completa, continua. Eu quero profetizar agora sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a família de cada um de nós. Senhor, nós não ficaremos no meio do processo, nós não ficaremos no meio do caminho.
Meu Deus, nós oramos, Senhor, para que aquilo que começou na nossa vida, Senhor, como começou bem, Senhor, no meio do processo fique bem, Senhor, e se possível, que ainda termine ainda melhor, Senhor. Porque assim foi Jesus, assim foram os teus profetas, assim foram os que te servem, Senhor. Fizeram isso, Senhor, com alegria. E nós queremos dizer, não ficaremos no meio do caminho. Não seremos um povo rebelde que ficará no meio do deserto. Senhor, nós já temos provado, Senhor, nós já entramos nessa terra de promessa, nós já estamos comendo dos frutos novos, e nós queremos dizer a Ti, em o nome de Jesus Cristo, completa na minha vida e na vida dos meus irmãos. Não nos deixe no meio do caminho, continue nos conduzindo, até que o Senhor volte, ou que o Senhor nos chame para a Tua glória. Assim eu declaro e oro e te agradeço em Cristo Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitar, hoje a Ana está aniversariando. Quantos anos, Ana? 22. Parece que tem 13, meu Deus do céu. Dá-nos essa graça. Vem cá, Ana. 22. A minha mulher, quando tinha 17, parecia que tinha 13. Eu, quando tinha 17, parecia que tinha 45. Aleluia. Vou pedir para uma adolescente. A Martinha olhou para trás e falou, não sou não. Vem cá. Pedi uma jovem, a Maria, para orar aqui pela Ana. Vem aqui, Maria. Vamos orar pela vida da Ana. Amém? Amém, Senhor. Nós te apresentamos a vida da Ana nesse momento, Pai, te agradecendo por mais um ano de vida, Senhor, te agradecendo porque eu sei que em todo momento o Senhor cuida e guarda a vida dela, e nós te pedimos para que o Senhor continue, Senhor, guardando ela, Senhor, que ela esteja escondida debaixo das tuas asas, Senhor, que ela seja guardada, Senhor, em nome de Jesus, que nesse novo tempo ela possa ter uma revelação ainda maior, Senhor, de ti, de quem o Senhor é, e de quem ela é em ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por uma identidade firmada, Senhor. Eu oro, Senhor, declarando que ela não será roubada de ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que o Senhor esteja abrindo os olhos dela, conduzindo ela no teu caminho, Senhor. Eu oro sobre a vida dela, Senhor, sobre a casa dela, Senhor, declarando bênçãos, Pai, declarando, Senhor, que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro para que ela possa estar debaixo de completa dependência de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toma a vida da Aninha, Senhor. Que ela possa ser feliz nesse novo tempo. Eu declaro a alegria do Senhor, Pai, a alegria do Senhor sobre a vida dela nesse novo tempo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa experimentar cada vez mais e mais de ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você Essa nessa data querida, você é. Felicidades. Amém? Glória a Deus pela vida da Ana, esse novo ciclo que se inaugura também na sua vida. Amém? Na sua causa, na sua história, que haja um novo começo, uma nova oportunidade é que Deus está abrindo sobre nós. Amém? A saga do reposicionamento acabou, mas está entendendo, né, como é que Deus vai nos reposicionando para o propósito. Amém? Deus te abençoe, uma excelente semana. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Shalom, shalom, shalom.